Era uma noite chuvosa em Lisboa, quando Maria, com as mãos trêmulas, segurou a tesoura contra o tecido desbotado do seu cobertor de bebê. O ar estava carregado de um silêncio opressivo, daqueles que pesam no peito como uma promessa quebrada. Ela sentia o coração bater devagar, mas forte, como o tambor distante de uma procissão religiosa nas ruas antigas da cidade. O cobertor, com padrões florais desbotados em tons de azul e branco, evocando os azulejos das fachadas lisboetas, não era apenas uma relíquia de infância, era o último fio que a ligava à mãe, que o tecera com amor antes do seu nascimento. Mas agora, algo duro e estranho se escondia no seu interior, algo que não pertencia ali. Com um corte preciso, o tecido cedeu, revelando um pacote embrulhado em plástico, documentos amarelados, fotografias granuladas e anotações que fizeram o seu estômago revirar. Não eram memórias felizes de família, mas provas frias de uma traição que ecoava através dos anos, como um fado triste cantado nas tabernas do Bairro Alto. Tudo começara 3 semanas antes, com a morte da avó Isabel. Ela era o pilar da vida de Maria, a única família que restara após o acidente de carro que levara os seus pais quando Maria tinha apenas 5 anos. Isabel criara-a nas ruas estreitas de Alfama, ensinando-lhe o valor da resiliência portuguesa, aquela saudade que mistura dor e esperança. O funeral fora simples, como as missas nas igrejas antigas de Lisboa, com o marido de Maria, Tiago, a segurar-lhe a mão enquanto o caixão descia à terra. A mãe dele, Helena, chegara de Porto para ficar umas semanas, oferecendo apoio com um sorriso que parecia genuíno, levando chá de camomila quando Maria chorava e ajudando a arrumar as coisas da avó. No início, Maria sentira gratidão. Helena parecia uma figura materna, com aquele jeito prático das mulheres do Norte, sempre pronta para um abraço ou uma palavra de conforto. Mas a dor de Maria crescia como uma ferida que não cicatriza. Ela precisava encontrar o cobertor de bebê, guardado pela avó como um tesouro sagrado. Era o único objeto que a mãe lhe deixara, costurado com carinho, com bolsos escondidos que, segundo Isabel, continham surpresas familiares, fotos antigas, talvez cartas de amor. Maria vasculhou a casa da avó em Sintra, tocando em cada móvel, inalando o cheiro de alfazema que ainda pairava no ar. Os quartos ecoavam vazios, como se a alma de Isabel tivesse levado consigo o calor do lar. Mas o cobertor desaparecera. Armários, gavetas, sótão, nada. O pânico instalou-se, lento e sufocante, como a névoa que desce do Tejo nas madrugadas frias. Helena encontrou-a chorando no quarto da avó, rodeada de caixas desarrumadas. — O que se passa, minha querida? Perguntou, sentando-se ao seu lado com um toque suave. Maria, entre soluços, descreveu o cobertor, o tecido macio, as flores bordadas, as histórias que a avó contava sobre os segredos escondidos lá dentro. Helena ouviu com olhos brilhantes, quase famintos. — Que interessante. E dizes que a tua avó guardava coisas importantes nesse cobertor? Como fotos ou papéis? A voz dela soava estranha, mas Maria, imersa na dor, não notou o tom calculado. Nos dias seguintes, Helena ajudou na busca, com uma energia febril que beirava o desespero. Perguntava incessantemente sobre o que poderia estar escondido, como se o cobertor fosse um mapa para um tesouro perdido nas lendas portuguesas. No terceiro dia, Maria quase desistiu. O cobertor evaporara, talvez doado por engano, ou perdido no tempo. Aquela noite, o sono fugiu-lhe, e ela levantou-se para beber água. Pela janela da cozinha, viu uma sombra no quintal, Helena junto aos contentores do lixo, segurando algo azul e florido. Sob a luz amarela do poste, Maria reconheceu o cobertor. O choque foi como um soco no estômago, Helena atirou para o lixo como se fosse lixo comum, olhando ao redor com nervosismo antes de voltar para casa. Porquê? Porque esconder e descartar algo tão precioso. Maria esperou que a casa silenciasse, depois saiu descalça, ignorando o frio do chão. Cavou no lixo fedorento até tocar o tecido familiar. Mas algo mudara, o cobertor estava mais pesado, com protuberâncias duras nas bordas, como se alguém o tivesse aberto e costurado de novo. Naquela noite, Maria não dormiu, apertando o cobertor contra o peito. A traição de Helena queimava como sal numa ferida aberta. A mulher que lhe trouxera chá e consolo era uma impostora, mas qual o motivo? Pela manhã, escondeu o cobertor no armário e observou Helena no pequeno almoço, procurando culpa nos seus olhos. — Ainda não encontraste o cobertor? Perguntou Helena casualmente, untando o pão com manteiga. Maria mentiu. — Não, deve ter desaparecido. Helena sorriu, mas o gesto era falso. Às vezes, é melhor deixar o passado para trás, como diz o ditado, água passada não move moinho. As palavras ecoaram como uma ameaça velada, intensificando a desconfiança de Maria. A tensão crescia devagar, como uma tempestade se formando no Atlântico.
Elas voltaram à casa da avó, e Helena vasculhava com fúria disfarçada, abrindo caixas, remexendo bolsos, sempre perguntando por documentos importantes. Coisas como seguros, testamentos. As pessoas idosas escondem tudo em lugares estranhos, sabes, dizia ela. Maria via agora a ganância nos seus gestos, como um lobo farejando presa. Tiago chegou cedo do trabalho, como engenheiro numa firma de construção em Lisboa, e Helena transformou-se na sogra perfeita, mas Maria captava os olhares furtivos dela, como se tentasse ler a sua alma. Aquela noite, Maria fingiu dormir cedo, mas ficou alerta. Ouviu Helena descer e sair para o quintal, falando ao telefone com gestos agitados, como alguém planeando um golpe. O coração de Maria acelerou, algo sombrio se desenrolava. Pela manhã, Helena anunciou que partiria em breve, mas insistiu em perguntar por papéis valiosos na casa da avó. Maria mentiu novamente, sentindo a frustração dela crescer como uma onda prestes a rebentar. Sozinha em casa, Maria examinou o cobertor à luz do dia. As costuras novas confirmavam a violação. Com a tesoura, cortou devagar, e o primeiro item caiu, uma foto de um acidente de carro numa estrada chuvosa do Alentejo, com data anotada na caligrafia da avó, 15 de março de 2001. A noite em que os pais morreram. Mais fotos surgiram, metal retorcido, vidros partidos, e uma mulher afastando-se da cena sob a luz de um farol, Helena, mais jovem, mas inconfundível. O mundo de Maria desabou. Porque Helena no acidente. Ela só entrara na família 5 anos antes, como mãe adotiva de Tiago. Documentos seguiam, relatórios policiais, papéis de seguro, cartas. Helena era beneficiária de apólices nos nomes dos pais de Maria, recebendo milhões de euros após a morte deles. Uma carta de Helena para um tal Roberto, datada meses após o acidente, falava de um plano perfeito e de se aproximar da família. Maria compreendeu, Helena causara o acidente, sabotando os travões do carro do pai, por dinheiro. Anos de vigilância, manipulando Tiago para entrar na vida dela. A mais recente carta mencionava eliminar a rapariga, Maria, antes que descobrisse a verdade. A avó soubera tudo, ocultando provas em silêncio, escondendo-as no cobertor por medo de retaliações. Helena ameaçara-a, forçando-a ao silêncio. Maria sentia a dor da avó como sua, uma saudade profunda pela justiça negada. Ouviu passos na escada, Helena batia à porta, voz melosa. Maria escondeu tudo, mas o medo crescia. Tiago levou Helena ao aeroporto, mas Maria viu-a ligar para alguém, olhando para a janela dela com olhos frios. Ela sabia. Maria copiou os documentos no escritório de Tiago, enviando-os por e-mail. Um carro estranho parou, Helena e um homem alto, Roberto. Vozes frias planeavam matá-la, fazendo parecer um roubo. Maria fugiu pela janela, escalando uma oliveira antiga no quintal, como na adolescência. Tiros se levaram, mas ela saltou a cerca, ligando para a polícia. Tiago apareceu, confuso, e fugiram juntos. Na esquadra, o inspetor ouviu, horrorizado. A investigação revelou esquemas de fraude e assassínios de Helena e Roberto por anos. Tiago, traído, sofreu em silêncio, culpando-se. Roberto foi encontrado morto, eliminado por Helena. Ela foi capturada numa estação de autocarros no Minho, tentando fugir para a Espanha. O julgamento em Lisboa durou meses. Maria testemunhou, voz tremendo com raiva contida. Helena negou, mas provas, impressões digitais, registros financeiros, condenaram-na à prisão perpétua por duplo homicídio, fraude e tentativa de assassínio. Maria e Tiago reconstruíram a vida, mudando para uma casa em Cascais. O cobertor, remendado, simbolizava agora a resiliência, a verdade emerge, como o sol após a tempestade, mas o preço da vingança era uma cicatriz eterna na alma. A dor da traição não desaparece, transforma-se, como o fado que ecoa nas noites portuguesas.